Bom, bom dia a todos, bem-vindos à defesa número 965 de dissertação de mestrado do curso de pós-graduação em Engenharia Civil. O candidato examinado hoje é Rodolfo Marui Kirsch Sampaio Veiga. A banca é constituída por mim, na qualidade de orientador e moderador, Roberto Lamberts, pela Ana Paula, co-orientadora, pelo professor Aldomar Pedrini, da Federal do Rio Grande do Norte, pelo professor Saulo Gutz, da Mecânica e Civil, do IPGEC, pelo professor Rogério Versage, do IFSC, e a gente teria o Davis como suplente, né? Eu já inicio agradecendo à banca o tempo despendido na análise da dissertação do Rodolfo. E sem mais delongas, passo para o Rodolfo fazer a sua apresentação e depois a banca vai para a arguição. Então, Rodolfo, com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença dos membros da banca, professores Aldomar Pedrini, Saulo Gutz e Rogério Versage, dos meus orientadores, professores Roberto Lambert e Ana Paula Mello, e de todos que estão assistindo. Meu nome é Rodolfo Veiga e hoje eu vou apresentar a defesa do meu mestrado, cujo título é Metamodelo para a predição do desempenho térmico de edificações residenciais multifamiliares naturalmente ventiladas. A apresentação vai abordar os seguintes tópicos: introdução, revisão bibliográfica, método, resultados, conclusão e referências bibliográficas. Com o crescimento exponencial da população e o aumento do poder aquisitivo e do acesso à eletricidade, se consolida uma tendência de crescimento do consumo energético nos próximos anos. Foi projetada uma expansão de 31% no consumo de eletricidade de 2017 até 2040, sendo que se espera uma participação considerável das edificações nessa tendência. Essa projeção se afirma ainda mais com a pandemia de Covid-19, que nos levou a um novo estilo de vida que estimula os ocupantes a permanecerem por mais tempo dentro dos edifícios, aumentando as suas exigências de conforto e o consumo do setor. Em 2017, o consumo de energia elétrica das edificações representou 32% do consumo total de eletricidade a nível mundial, enquanto que no Brasil, em 2018, as edificações representaram 42,6% do consumo de eletricidade, sendo que a metade desse valor foi demandada por edificações residenciais. Em climas quentes, como os brasileiros, é possível conectar as projeções de aumento do consumo de eletricidade ao aumento do uso de sistemas de condicionamento artificial do ar. Em 2016, o consumo de energia elétrica com refrigeração no Brasil representou 7,7% do consumo de eletricidade das edificações do país. O relatório Future of Cooling projeta um aumento de 200% na demanda de eletricidade para refrigeração até 2050, sendo que 70% desse aumento provém de edificações residenciais, porque há um potencial maior para a aquisição de aparelhos de condicionamento artificial de ar nessas tipologias. Em climas quentes, as medidas de eficiência energética correspondem a estratégias para reduzir o consumo com o condicionamento artificial do ar. A ventilação natural é uma estratégia passiva que é amplamente aceita pela comunidade científica e que tem o potencial de manter o conforto dos usuários. A nova proposta para a norma de desempenho de edificações habitacionais, a NBR 15575, considera como estratégia de climatização tanto o condicionamento artificial do ar quanto a ventilação natural. A nova proposta para a NBR apresenta um método para avaliar o desempenho térmico através de simulações computacionais que estimam o consumo energético a partir de princípios termodinâmicos. O problema é que essas simulações são sofisticadas e, para apresentarem resultados confiáveis, elas exigem alto nível de detalhamento, alto tempo de modelagem e de simulação e intervenção de profissionais qualificados. Uma maneira de substituir as simulações termoenergéticas é usar metamodelos, que são ferramentas rápidas, que exigem baixo nível de detalhamento, mas que podem apresentar resultados acurados. Portanto, o objetivo principal desse trabalho é desenvolver um metamodelo para estimar o desempenho térmico de edificações residenciais multifamiliares, considerando as premissas da nova proposta para a NBR 15575. Já os objetivos específicos são analisar as diferenças entre o desempenho térmico de modelos de simulação completos e de modelos simplificados, desenvolver um modelo parametrizável capaz de representar o desempenho térmico de seus respectivos modelos completos, compreender a relevância dos parâmetros do modelo parametrizável para o desempenho térmico de unidades habitacionais
e otimizar os hiperparâmetros de diferentes metamodelos que estimam o desempenho térmico de edificações multifamiliares e comparar suas performances. A eficiência energética tem sido adotada em políticas públicas para impor limites de eficiência energética, limites máximos de consumo de energia. E nos edifícios, o condicionamento artificial do ar tem um papel decisivo na eficiência energética e ele é altamente influenciado pelo desempenho térmico da envoltória. Em geral, o uso do condicionamento artificial do ar para refrigerar as habitações é uma medida de baixa eficiência energética, porque tem alto consumo e não necessariamente satisfaz as preferências individuais dos ocupantes, além de apresentar um alto custo de aquisição. Já a ventilação natural é uma estratégia sem custo energético em fase de operação e que pode sim satisfazer as exigências de conforto, porque a exposição à ventilação natural aumenta a faixa de aceitação dos ocupantes em relação às condições climáticas internas à edificação. Alguns estudos indicam que mesmo climas moderados apresentam benefícios em usar a ventilação natural, mas é nos climas quentes, onde a temperatura interna frequentemente é maior do que a temperatura externa, que o uso dessa estratégia apresenta redução expressiva no consumo energético. Agora eu vou discutir um pouco sobre as premissas da nova proposta para a NBR 15575. Para não ficar repetitivo, eu vou chamar a nova proposta para a NBR 15575 de nova NBR, até porque a proposta já foi aprovada. O foco da proposta foi modificar o item 11 da norma, que trata do desempenho térmico. Esse item apresenta o método de medição, que é meramente ilustrativo, o método simplificado, que é uma comparação de alguns pré-requisitos da envoltória, e o método de simulação, que deve ser utilizado quando os pré-requisitos do método simplificado não forem atendidos. O método de simulação antigo avalia o desempenho térmico comparando as temperaturas diárias internas e externas de um dia típico de verão e de um dia típico de inverno. Já o método novo de simulação avalia o desempenho da edificação através da comparação do PHFT e das temperaturas operativas mínima e máxima do modelo real com o modelo de referência. O método antigo não considera as cargas internas e utiliza taxas de renovação de ar constantes, enquanto a nova NBR considera as cargas internas e o uso da ventilação natural e do condicionamento artificial do ar. Nas duas simulações, real e de referência, é preciso descrever e simular todos os ambientes de permanência prolongada, que são os APPs, e os ambientes de permanência transitória, que são os APTs. Nas duas simulações, as janelas dos APTs ficam sempre fechadas e as janelas dos APPs só abrem quando o APP está ocupado, a temperatura interna é maior que 19 graus Celsius e a temperatura interna é maior que a temperatura externa. As portas entre os APPs ficam sempre abertas e as portas entre APPs e APTs ficam sempre fechadas. Para avaliar um APP, através da nova NBR, é preciso estimar o PHFT, que é o percentual de horas em que a temperatura operativa do APP se encontra dentro de uma faixa de interesse. A faixa de temperatura de interesse varia de acordo com a média anual da temperatura de bulbo seco do Clima em Análise, a TBSM, sendo que essa variável deve ser retirada do arquivo climático que foi usado na simulação. Então, o PHFT é calculado de acordo com a fórmula do slide, que diz que o PHFT é igual ao número de horas de simulação em que a temperatura operativa do APP esteve dentro de uma faixa de interesse, dividido pelo número de horas em que o APP esteve ocupado. Esse valor, então, é multiplicado por 100, resultando em um percentual. Como a gente pode perceber, o método de simulação da nova NBR é complexo, mas, felizmente, a gente pode simplificar a sua aplicação através de metamodelos, como já propuseram, por exemplo, os regulamentos para etiquetagem de edificações comerciais, ANC, e residenciais, ANR. Para explicar os metamodelos, eu vou fazer uma analogia com equações lineares de 3 variáveis, onde é possível encontrar o valor de uma variável através das outras duas. Primeiro, é importante lembrar que os modelos físicos, como as simulações termoenergéticas, são baseadas em equações teóricas da física, enquanto os metamodelos são dirigidos por dados, né? Então, os modelos físicos, a gente consegue a gente tem os valores dos parâmetros de entrada e as equações termodinâmicas. Assim, a gente consegue encontrar a variável desconhecida, que nesse caso é o parâmetro de saída, né, o X vermelho em cima no slide. E nos metamodelos, a gente conhece os valores dos parâmetros de entrada e dos parâmetros de saída,
então a gente consegue encontrar a variável desconhecida, que nesse caso são estimativas das equações termodinâmicas, que é o X vermelho embaixo no slide. Existem diversas técnicas de metamodelagem e nesse trabalho foram abordadas as redes neurais artificiais, as máquinas de vetores de suporte e as técnicas baseadas em árvores. A técnica Artificial Neural Networks, ou redes neurais artificiais, possui arquitetura análoga ao cérebro humano e é formada por várias camadas de neurônios. Os valores dos parâmetros de entrada são inseridos nos neurônios da primeira camada, eles são processados e eles podem ou não ser transmitidos pelas camadas internas até chegarem na última camada, onde convergem para os parâmetros de saída. A figura desse slide se trata de uma rede neural completamente conectada, ou seja, cada neurônio está conectado a todos os neurônios das camadas adjacentes. Essa arquitetura permite que a rede solucione de forma acurada problemas não lineares, né, já que as informações podem traçar caminhos variados e sofrer diferentes combinações de processamento até chegar na camada do output. A técnica Support Vector Machines, ou máquina de vetores de suporte, ela mapeia os pontos do hiperespaço amostral que dividem os grupos de classificação. A partir desses pontos, que são chamados de vetores de suporte, são traçados hiperplanos na menor distância possível entre o ponto entre os vetores de suporte e o hiperplano. A região entre os vetores de suporte e o hiperplano é chamada de margem. Então, a grande sacada dessa técnica de metamodelagem é que, a partir do momento que são definidas as margens, o treinamento se baseia apenas nos pontos que estão dentro da margem, o que torna o processo menos custoso, já que se reduz a quantidade de dados. Para lidar com relações não lineares, a técnica faz uso do kernel trick, que basicamente é uma função que eleva a dimensão da base de dados e permite que se encontrem hiperplanos mais adequados, como sugere a imagem da direita no slide. Das técnicas baseadas em árvores, a regression tree, ou árvore de regressão, é a mais simples e fácil de interpretar. A técnica consiste em dividir a base de dados repetidamente em porções menores e mais homogêneas, até que se atinja um nível de homogeneidade pré-determinado. O valor da predição de cada porção vai ser calculado através da média dos parâmetros de saída da porção. Já a técnica conhecida como Random Forest, ou floresta randômica, se trata de um conjunto de árvores de regressão, onde cada árvore é gerada a partir de uma subamostra da base de dados. Então, para gerar essas subamostras é utilizada a técnica conhecida como bootstrapping, que permite que as subamostras repitam elementos e considerem subconjuntos de parâmetros de entrada. Esse artifício é usado para criar árvores bem diversificadas e evitar aqueles padrões que podem levar ao fenômeno conhecido como overfitting. Um modelo em overfitting atinge uma acurácia muito alta na amostra de treino, mas acurácia relativamente baixa na amostra de teste, o que não é desejado. A predição final da Random Forest é estimada através da predição de todas as suas árvores, a média da predição de todas as suas árvores. A técnica Extreme Gradient Boosted Trees também é conhecida como, também é baseada em árvores. Mais diferente das Random Forests, a criação dessas árvores ela é sequencial, o que significa que a predição de uma árvore depende da predição de todas as árvores que foram criadas anteriormente. Durante o processo de treinamento, inicialmente é criada uma árvore composta por apenas um nó, sendo que a predição desse nó não depende nem dos parâmetros de entrada ou de saída, ou seja, é uma predição que é um valor aleatório. Na sequência, é gerada uma árvore residual que prediz os erros da primeira árvore para cada elemento da amostra. Então, para realizar a predição da segunda árvore, os erros que foram estimados pela segunda árvore são subtraídos da predição inicial da primeira árvore, né? Esse processo, então, é repetido para as novas árvores residuais, até que se atinja uma quantidade pré-definida de árvores. Para criar a base de dados que alimentam os metamodelos, é recomendado o uso de métodos de amostragem de baixa discrepância, como a sequência de Sobol. Esses métodos preenchem o espaço amostral de forma quase uniforme, tornando a amostra representativa. O GIF no slide compara a distribuição de um espaço amostral de duas variáveis, quando preenchido por diferentes técnicas de amostragem. Dá para perceber que a amostragem randômica, apresentada no quadro inferior direito, é menos eficiente que todas as outras amostragens
de baixa discrepância ilustradas. Com uma amostra representativa, então, é possível aplicar a análise de sensibilidade global, que foi definida por Saltelli em 2000 como o estudo da influência relativa de diferentes parâmetros de entrada sobre os parâmetros de saída. E, a partir da análise de sensibilidade global de Sobol, é possível estimar os efeitos de primeira ordem e os efeitos totais, que levam em consideração a influência dos parâmetros de entrada entre si. Então, o primeiro passo do método foi criar um modelo parametrizável, que em seguida foi utilizado para elaborar a base de dados que alimentou os metamodelos. A ideia do modelo parametrizável é que fosse possível prever o PHFT de uma UH de interesse, descrevendo o menor número possível de parâmetros. Isso sem comprometer, é claro, o comportamento térmico do modelo. Para desenvolver um modelo parametrizável, foram utilizados 2 modelos de simulação iniciais, e esses modelos foram simplificados gradativamente até chegar em um modelo parametrizável adequado. Ambos os modelos iniciais foram extraídos do levantamento de edificações brasileiras de interesse social, realizado por Montes em 2016. Para selecionar a simplificação mais adequada a ser adotada como modelo parametrizável, foram utilizados os índices matemáticos MAI, que é o erro absoluto médio, e o RMSE, que é a raiz do erro quadrático médio. Esses índices foram calculados através da comparação do PHFT dos modelos simplificados com o PHFT dos seus respectivos modelos iniciais. O primeiro modelo inicial foi uma edificação com planta linear de 5 pavimentos, com 8 UHs e uma área de circulação comum por pavimento, e cada UH tem uma sala e cozinha conjugadas, 2 dormitórios e um banheiro. Já o segundo modelo inicial foi uma edificação também de 5 pavimentos, mas com planta em H, sendo que cada pavimento possui 4 UHs e uma área de circulação comum. Assim como na planta linear, cada UH tem uma sala e cozinha conjugada, 2 dormitórios e um banheiro. Então, cada modelo inicial foi simulado considerando 4 composições de envoltória e 5 climas. A partir dessas características foi feita, então, uma amostra de grid, que são todos contra todos, totalizando 40 modelos iniciais ou 7.200 UHs. Esses modelos foram simulados no Energy Plus e foram calculados o PHFT e as trocas de calor anuais das superfícies de cada uma das UHs. Assim, o processo foi repetido para cada uma das simplificações. Então, a simplificação número 1, foram simulados os pavimentos separadamente, levando em consideração todos os ambientes do pavimento onde se encontra a UH de interesse. Nessa simplificação, foram consideradas adiabáticas as superfícies horizontais que estão em contato com outros pavimentos. Para obter o PHFT de uma única UH de interesse, através dessa simplificação, foi preciso descrever um pavimento inteiro. Então, esse não pode ser considerado ainda um modelo parametrizável. Na simplificação número 2, foram simuladas separadamente cada uma das UHs, e as condições de exposição das superfícies horizontais foram semelhantes à simplificação número 1, e as paredes da UH em contato com outras UHs também foram consideradas adiabáticas. Na simplificação número 3, os APPs da UH de interesse foram simulados separadamente, e para obter o PHFT de uma UH de interesse através dessa simplificação, foi preciso, então, realizar uma simulação para cada APP, calcular o PHFT de cada APP e, por fim, calcular o PHFT da UH. As condições de exposição das superfícies horizontais também foram semelhantes à da simplificação número 1 e foram consideradas adiabáticas as paredes do APP em contato com outros ambientes. A simplificação número 4 foi proposta com o objetivo de evitar o comprometimento do fluxo de calor vertical, isso é, o fluxo de calor entre os pavimentos. E para isso, na simplificação número 4, cada UH foi simulada com mais 2 UHs idênticas nos pavimentos inferior e superior. Né? Isso quer dizer o seguinte, UHs localizadas no pavimento térreo foram simuladas considerando mais 2 UHs acima, UHs do pavimento intermediário foram simuladas considerando uma UH abaixo e uma UH acima, e seguindo essa lógica, né, as UHs de cobertura foram simuladas com mais 2 UHs abaixo. Então, essa lógica partiu da suposição de que são adotados pavimentos tipo em edificações multifamiliares, ou seja, UHs semelhantes vão ficar dispostas umas sobre as outras. E aí, para automatizar a modelagem dessas UHs, foi desenvolvido um código de programação que empilha as UHs umas sobre as outras de acordo com o pavimento
onde a UH de interesse está localizada. Logo, né, esse código exige como parâmetros de entrada apenas o modelo de simulação da UH no Energy Plus e o pavimento onde a UH está localizada, né? Então, depois de selecionado o modelo parametrizável adequado, foi criada a base de dados, só que para gerar essa base de dados foi preciso primeiro definir os limites dos parâmetros de entrada que foram utilizados na amostragem de Sobol. Dentre os parâmetros de entrada estão as características geométricas e térmicas, dispositivos de sombreamento, o clima, entre outros. Eu vou descrever alguns desses parâmetros que eu acredito que sejam menos autoexplicativos. Então, de acordo com o trabalho de Montes e com o estudo de modelos parametrizáveis, de modelos representativos de Teixeira, feito em 2015, foram definidas as 4 tipologias que estão no catálogo desse slide. O usuário do metamodelo, então, deve preencher o parâmetro tipologia com o número da tipologia do catálogo correspondente à sua UH de interesse. O parâmetro ângulo azimutal indica o posicionamento da maior fachada exposta, sendo que 0 graus significa que a maior fachada está exposta ao sul, e foi definido que o ângulo azimutal cresce no sentido de sul para leste. Então, o valor 90 graus indica que a maior fachada está exposta ao leste. O parâmetro fachada à disposição da janela do dormitório 1 indica se a janela do dormitório 1 está localizada na fachada principal, que está destacada em preto no catálogo, ou se está localizada na fachada secundária, que está destacada em vermelho no catálogo. O parâmetro profundidade da sacada pode assumir o valor 0, que significa sem sacada, ou qualquer valor entre 50 centímetros e 2,5 metros. O parâmetro espelhamento define se a disposição dos ambientes da UH vão seguir o padrão do catálogo ou se essa UH deve ser rebatida no eixo Y, como mostra esse exemplo no slide. Dentro dos limites da tabela dos parâmetros de entrada, que eu mostrei há pouco, né, foram criadas 2 amostras de parâmetros de entrada através da sequência de Sobol. Uma amostra com 87.424 elementos, ou 80% da base de dados, que foi utilizada na análise de sensibilidade, no pré-processamento de dados e no treinamento, que envolve a otimização dos hiperparâmetros e a validação do metamodelo, e uma amostra de 21.852 elementos, ou 20% da base de dados, que foi utilizada no teste do metamodelo e na seleção da base de dados. As amostras foram geradas através do modelo parametrizável, que foi definido nas etapas anteriores, elas foram simuladas, né? E, por fim, foram calculados os PHFTs de todos os seus elementos. A análise de sensibilidade foi, então, aplicada sobre a amostra de treino com 2 objetivos. O primeiro foi compreender a importância dos parâmetros de entrada em relação ao PHFT, e o segundo foi definir critérios para a exclusão dos parâmetros de entrada menos relevantes para o PHFT. Com os efeitos totais resultantes da análise de sensibilidade, foram definidos, então, 2 critérios para a exclusão de parâmetros de entrada, e a partir desses 2 critérios foram geradas mais 2 bases de dados contendo combinações diferentes de parâmetros de entrada. O desenvolvimento do metamodelo propriamente dito foi realizado em 3 estágios, e o primeiro foi o pré-processamento de dados, o segundo foi o treinamento, a otimização dos hiperparâmetros e a validação, e o terceiro foi o teste e a seleção da base de dados. No pré-processamento de dados foram aplicadas a normalização e a padronização das variáveis quantitativas e a transformação das variáveis qualitativas em variáveis lógicas. No treinamento foram consideradas as técnicas de metamodelagem Multiple Linear Regression, MLR, Artificial Neural Networks, ANN, Support Vector Machines, SVM, Random Forest, RF, e Extreme Gradient Boosted Trees, XGBT. Os hiperparâmetros de cada técnica de metamodelagem foram otimizados e as suas acurácias de treino foram comparadas durante a validação através do MAI e do RMSE. E para cada base de dados e para cada técnica de metamodelagem foi escolhido, então, um metamodelo mais acurado, de acordo com a amostra de treino, totalizando 15 metamodelos. Em seguida, a amostra de teste foi utilizada para reavaliar esses 15 metamodelos e definir, então, as suas acurácias de teste, também através do MAI e do RMSE. E, finalmente, o metamodelo foi selecionado levando em conta 2 fatores.
O primeiro foi a acurácia de teste e o segundo foi a quantidade de parâmetros de entrada. Esse metamodelo foi, então, o produto final dessa metodologia. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados da pesquisa. A tabela desse slide se trata da estatística descritiva das simplificações. Essa estatística se baseou nas diferenças entre o PHFT das UH simplificadas e o PHFT das UHs dos modelos iniciais correspondentes. Então, na simplificação número 1, ou S1, a gente percebe que já houve uma diferença de PHFT em relação aos modelos iniciais, sendo que o MAI foi igual a 1,4% e o RMSE foi igual a 1,8%. Esse erro se deu unicamente pela omissão das trocas de calor entre os pavimentos, já que os pisos e coberturas foram as únicas superfícies consideradas adiabáticas nessa simplificação. Da S1 para S2, além dos pisos e coberturas adiabáticos, as paredes entre as UHs também foram consideradas adiabáticas, né? Então, isso resultou em um aumento considerável dos erros que dobraram de valor. Além disso, dá para perceber que na S2, assim como na S4, o terceiro quartil possui valor muito próximo de zero, indicando que as diferenças de PHFT nessas simplificações tendem a apresentar valores negativos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na simplificação 2 e 4, os PHFTs das simplificações tenderam a ser menores que os PHFTs dos modelos iniciais. Por fim, a gente percebe que houve uma redução nas diferenças de PHFT da S2 para S4, sendo que o MAI e o RMSE reduziram 0,8%, aproximando os erros da S4 dos erros da S1. Como a única diferença entre a S2 e a S4 foi a troca de calor entre os pavimentos, a gente pode afirmar que a redução dos erros da S2 para a S4 está relacionada com o reestabelecimento das trocas de calor entre os pavimentos. O gráfico apresentado nesse slide ilustra o que já foi representado na estatística descritiva. No eixo X, a gente tem a diferença de PHFT, ou delta PHFT. No eixo Y, a gente tem a probabilidade relativa de encontrar os valores de delta PHFT na amostra. E as cores identificam as 4 simplificações adotadas. A gente nota que a curva da S1, que possui apenas os pisos e coberturas adiabáticas, é menos achatada que a curva da S4, que possui as paredes entre UHs adiabáticas. Já a curva da S2, que tem pisos, cobertura e paredes entre UHs adiabáticas, é menos achatada que a curva da S3, que tem pisos, coberturas e paredes entre APPs adiabáticas, ou seja, tem mais paredes adiabáticas, mais superfícies adiabáticas. Em resumo, a gente percebe, então, que considerar pisos e coberturas adiabáticos gera diferenças de PHFT mais brandas, e nos dois sentidos do eixo X, enquanto que considerar paredes adiabáticas gera diferenças de PHFT mais intensas e deslocadas no sentido negativo do eixo X, ou seja, na medida que se aumenta o número de paredes adiabáticas, mais achatada e deslocada fica a distribuição. Então, dentre as simplificações consideradas parametrizáveis, que são a S2, a S3 e a S4, a simplificação número 4 foi a que apresentou os menores erros, com MAI igual a 1,9% e RMSE igual a 2,8%. Logo, ela foi escolhida como o modelo parametrizável. Então, a análise do MAI e do RMSE descreve tendências, mas essas tendências são globais, né? Então, essas tendências de diferença de PHFT, elas podem esconder algumas informações relevantes sobre o comportamento de casos específicos presentes na base de dados. Então, para entender o comportamento de UHs, cujo PHFT é muito diferente do PHFT do modelo inicial, foram estudados os balanços de calor de 4 casos críticos. Dentre esses casos críticos da tabela, eu vou discutir nessa apresentação o balanço de calor dos casos C e D, porque eles se referem à simplificação número 4, que foi adotada como modelo parametrizável. O caso C corresponde a uma UH posicionada na parte central do pavimento intermediário de uma tipologia linear simulada no clima de Teresina. O pavimento possui fachada exposta ao norte e as suas paredes são compostas por tijolo maciço. Então, na imagem do slide, as superfícies coloridas em amarelo correspondem às superfícies adiabáticas, né?
No caso C, o PHFT da simplificação foi 10,9% menor que o PHFT do modelo inicial correspondente, que foi igual a 58,2%. Isso ocorreu porque a OH passou mais tempo de simulação com temperatura operativa abaixo do limite definido pela nova NBR. Isso fica comprovado através do valor da temperatura operativa anual máxima da simplificação, que foi 0,5 graus Celsius maior do que o valor encontrado no modelo inicial. O gráfico apresentado nesse slide descreve o balanço de calor anual do caso C e também do seu modelo inicial correspondente. No eixo Y está a carga térmica anual, em kWh por metro quadrado ano, e no eixo X, cada barra representa uma fonte que retira ou adiciona calor no ambiente. Valores positivos indicam que o ambiente está ganhando calor e valores negativos indicam que o ambiente está perdendo calor. Então, dos resultados encontrados, a gente consegue notar que houve um aumento de 2,3 kWh por metro quadrado ano no calor absorvido pela cobertura e de 3,4 kWh por metro quadrado ano no calor absorvido pelas paredes sul. O que aconteceu nesse caso foi que as paredes sul, leste e oeste da OH simplificada foram consideradas adiabáticas, o que impediu o fluxo de calor da fachada norte para a fachada sul. Além disso, no modelo simplificado, o pavimento intermediário está em contato direto com o OH de cobertura, então ele recebe todo o calor desse pavimento, já que o OH de cobertura também não pode ceder calor para a fachada sul, porque as suas paredes sul, leste e oeste também foram consideradas adiabáticas. Já no modelo inicial, o calor proveniente do pavimento de cobertura é menor porque ele é dissipado para a fachada sul, no pavimento de cobertura, e também no pavimento intermediário, que fica localizado entre a OH de interesse e o pavimento de cobertura. Além disso, o calor concentrado na OH de interesse do modelo inicial foi dissipado para a fachada sul da edificação através da própria OH de interesse, né, diminuindo o calor perdido através das paredes sul. Como consequência das temperaturas mais elevadas no modelo simplificado, houve um aumento nas perdas de calor por ventilação natural de 7,8 kWh por metro quadrado ano, porque essa UH simplificada passou mais tempo de simulação com temperaturas operativas acima do limite máximo da temperatura operativa estipulada pela nova NBR. O caso D se trata de uma UH da fachada sul, do pavimento térreo, de uma edificação com tipologia linear. Essa UH está localizada na parte central da edificação, possui envoltório em steel frame e foi simulada no clima do Rio de Janeiro. O PHFT do modelo inicial para esse caso foi igual a 61%, sendo que o PHFT do modelo simplificado foi 5,8% maior. Essa diferença aconteceu porque a temperatura operativa anual máxima da UH simplificada foi 0,4 graus Celsius menor que o valor encontrado no modelo inicial. Então, a UH simplificada permaneceu por mais tempo com temperatura operativa abaixo do limite superior definido pela nova NBR. Dos resultados do balanço de calor, a gente percebe que houve uma redução do ganho de calor pelo piso de 6,2 kWh por metro quadrado ano. O que acontece nesse caso é que, durante o dia, a temperatura dos ambientes do modelo inicial se estabiliza em valores altos devido à ocupação da sala. Quando se inicia a noite, os dormitórios, que aqueceram junto com a sala durante o dia, passam a ser ocupados e a ventilação natural é ativada, retirando o calor através das trocas de ar de forma brusca e também consequentemente, reduzindo a temperatura operativa do ambiente rapidamente. Com as trocas de calor, com as trocas de ar, logo no início da noite, as paredes reduzem a temperatura operativa rapidamente, já que o steel frame apresenta baixa inércia térmica, e enquanto o piso reduz a temperatura de forma mais lenta, porque ele é composto de concreto de 10 centímetros. Como a temperatura do ar e das paredes está mais baixa que a temperatura do piso, o piso acaba cedendo o calor estocado durante o dia para o ar no interior da UH. Esse mesmo comportamento acontece no modelo simplificado, mas nesse caso o piso aquece menos durante o dia, porque a UH não recebe o calor da fachada norte. Então, todas as superfícies acabam se estabilizando em temperaturas mais baixas. Durante a noite, o piso cede calor para o ar interno, mas em proporções menores.
Como a UH aquece menos no modelo simplificado, ela opera por menos tempo em ventilação natural, o que reduz as perdas de calor através dessa estratégia em 10 kWh por metro quadrado ano. Então, através desses dois casos, foi possível entender um pouco das consequências de considerar superfícies adiabáticas em modelos simplificados, assim como a importância da ventilação natural como um mecanismo de controle da temperatura operativa em edificações residenciais. Aqui, os resultados da amostragem mostram que a distribuição dos parâmetros de entrada é quase uniforme, como esperado. Cada gráfico nessa imagem se refere ao histograma de um parâmetro de entrada, sendo que no eixo X está o valor do parâmetro de entrada e no eixo Y a frequência com que esses valores são encontrados na amostra. Os únicos parâmetros que não apresentaram distribuição quase uniforme foram balcony, que é a profundidade da sacada, e a DBT, que é a TBSM. Então, o que aconteceu foi que no desenvolvimento da amostra foi definido que metade da amostra não possui sacada e a outra metade possui sacada com profundidade variando de 50 centímetros a 1,5 metros. Por isso que há uma concentração dos elementos do parâmetro balcony no valor 0 e o restante foi distribuído uniformemente entre 0,5 e 2,5 entre 0,5 e 2,5 metros. Já a TBSM apresentou essa distribuição devido à baixa diversidade de arquivos climáticos com TBSM entre 10 e 15 graus Celsius. Como a amostragem de Sobol gera números quase aleatórios dentro de um alcance pré-definido, os valores amostrados para DBT, que não foram iguais à TBSM de alguns arquivos climáticos disponíveis, esses valores foram então aproximados para o valor de TBSM do arquivo climático mais próximo. Já esse gráfico ilustra a distribuição do PHFT nas amostras de treino e de teste, sendo que no eixo X está o valor do PHFT e no eixo Y está a probabilidade relativa de se encontrar os valores de PHFT na amostra. Como as duas amostras foram geradas pela mesma técnica de amostragem e utilizando os mesmos intervalos de valores dos parâmetros de entrada, naturalmente as suas distribuições de PHFT são muito semelhantes. Então, dos resultados foi constatado que 81% dos elementos apresentaram um PHFT maior que 50% e 37% apresentaram PHFT entre 70% e 90%. Isso demonstra que, de acordo com a nova NBR, a amostra que foi desenvolvida apresenta alto desempenho térmico. Nesse gráfico, a distribuição do PHFT na base de dados foi separada de acordo com os 3 intervalos de temperatura de interesse da nova NBR. É interessante notar que o PHFT é maior em climas mais quentes, ou seja, naqueles climas que têm o intervalo de TBSM mais elevados, né? Então, há 2 motivos que sustentam esse resultado. O primeiro é que a nova NBR conta com o uso de ventilação natural, sendo que essa estratégia é mais efetiva em climas quentes. E o segundo é que, para climas com maiores TBSM, a nova NBR estipula limites máximos de temperatura operativa mais elevados, o que aumenta o intervalo de temperatura operativa de interesse e, consequentemente, o PHFT. Porém, esse raciocínio ele é contraintuitivo e talvez até contestável, porque é natural se esperar que em climas quentes, onde as temperaturas operativas são mais elevadas, vai haver maior insatisfação dos usuários por calor. Nesse gráfico foram resumidos os resultados da análise de sensibilidade de Sobol. No eixo X estão os valores dos efeitos de primeira ordem, em azul claro, e dos efeitos totais, em azul escuro, enquanto que no eixo Y estão os parâmetros de entrada. Como é possível perceber no gráfico, né, a DBT ou TBSM foi disparado o parâmetro mais importante para estimar o PHFT. Ela representou mais de 60% da soma dos efeitos totais de todos os outros parâmetros de entrada. E seguidos de todos os outros parâmetros, não, de todos os parâmetros juntos. Ela representou 60% da soma de todos os parâmetros. Seguidos da TBSM, vem nessa ordem o uso de venezianas, o fator solar dos vidros, as condições de contorno e absortância da cobertura. Por último, estão as propriedades geométricas da OH, seguidas do parâmetro menos importante, que foi a transmitância térmica dos vidros. A análise de sensibilidade
nos atenta sobre a importância dos elementos de sombreamento e das condições de contorno para o PHFT de edificações multifamiliares. Essas características não eram consideradas na antiga NBR, mas, dada a sua relevância para o desempenho térmico, elas foram incluídas, então, na nova NBR. A partir dos resultados da análise de sensibilidade, foram definidos 2 critérios para a exclusão dos parâmetros de entrada menos importantes para estimar o PHFT. Esses critérios foram representados no gráfico por linhas tracejadas verticais. O primeiro critério foi, então, efeito total menor que 0,01, e a partir desse critério foram excluídos 7 dos parâmetros de entrada menos influentes, gerando uma base de dados com 13 parâmetros de entrada, que foi chamada de B13. E o segundo critério foi efeito total menor que 0,02, e esse critério excluiu, então, 10 parâmetros de entrada, formando uma base de dados com os 10 parâmetros de entrada restantes, que foi chamada de B10. Então, agora, a gente tem 3 bases de dados com diferentes parâmetros de entrada, a B20, a B13 e a B10, que possuem, respectivamente, 20, 13 e 10 parâmetros de entrada. No pré-processamento de dados, as variáveis qualitativas foram transformadas em variáveis lógicas, o que totalizou em 23 variáveis lógicas que representaram os possíveis valores dos parâmetros de entrada seed, story, shell wall, shell roof, blind, façade e mirror. Um conjunto de histogramas semelhante àquele que foi apresentado na etapa de amostragem foi plotado para as variáveis quantitativas após o pré-processamento. A distribuição desses parâmetros se mantém próxima da distribuição uniforme, mas o seu intervalo de valores foi transformado, então os valores desses parâmetros variaram aproximadamente entre -2 e +2 após o pré-processamento. Os gráficos desse slide descrevem a distribuição do MAI na esquerda e do RMSE na direita, considerando todos os metamodelos que foram gerados na otimização dos hiperparâmetros. E no eixo X estão os valores dos índices estatísticos e no eixo Y estão as quantidades de parâmetros de entrada que foram consideradas na base de dados. Os gráficos para cada técnica de metamodelagem foram distribuídos, então, verticalmente. Me desculpe por um erro que tem nesse gráfico. O BRNN é correspondente a ANN e LM é correspondente a MLR. Então, comparando os resultados das diferentes bases de dados para uma mesma técnica de metamodelagem, a gente percebe que a técnica SVM foi a mais sensível à exclusão dos parâmetros de entrada, porque adotar a base de dados com 20 parâmetros de entrada acabou gerando resultados consideravelmente mais acurados. A distribuição dos erros dentro de uma mesma caixa ilustra a resposta do metamodelo em relação à otimização dos parâmetros de entrada, ou seja, caixas mais alongadas sugerem que as variações dos hiperparâmetros influenciaram os erros. Através dessa análise, a gente percebe que a regressão linear concentrou a sua distribuição de erros em um único ponto, já que essa técnica não possui hiperparâmetros a serem otimizados, e as variações dos hiperparâmetros da ANN não foram muito expressivas, enquanto que para a SVM foi constatado que a otimização dos hiperparâmetros tem alto potencial para reduzir os erros. É interessante notar que a RF apresentaria um dos piores resultados em termos de acurácia, caso fossem adotados os valores de hiperparâmetros pré-definidos pela biblioteca de Machine Learning, a biblioteca Caret. Porém, após a otimização, a RF se tornou o segundo metamodelo mais acurado, com valores medianos de MAI e de RMSE iguais a 2,2% e 3,5%, respectivamente. Os metamodelos mais acurados durante a etapa de treinamento resultaram da técnica XGBT e alcançaram MAI e RMSE medianos iguais a 2,1% e 3,2%, respectivamente. Apesar da técnica XGBT não ter apresentado altas variações dos erros com a variação dos hiperparâmetros, a sua otimização é recomendada, porque o treinamento dessa técnica foi relativamente rápido, e isso tornou o processo de otimização pouco custoso computacionalmente. Então, a partir dos resultados da etapa de treinamento, o melhor metamodelo de cada base de dados e de cada técnica de metamodelagem foi avaliado com a amostra de teste,
e os resultados foram plotados nos gráficos de barra desse slide. No eixo X está a técnica de metamodelagem, no eixo Y está o valor do índice estatístico, do lado esquerdo, e o valor do índice estatístico MAI, do lado esquerdo, e do lado direito do RMSE. E os resultados da etapa de teste concordam com a etapa de treinamento, o que indica que os metamodelos não entraram em overfitting. Caso contrário, o que seria que os resultados de teste apresentariam uma acurácia mais baixa que os resultados de treinamento. Novamente, o metamodelo mais acurado foi a XGBT, da base de dados com 20 parâmetros de entrada, que apresentou MAI igual a 1,7% e RMSE igual a 2,5%. Apesar da B20 ter apresentado o resultado mais acurado, o metamodelo final escolhido foi a XGBT com 10 parâmetros de entrada, que apresentou MAI igual a 2,1% e RMSE igual a 3,1%. Quer dizer que abrir mão de aproximadamente 0,5% de acurácia em favor de remover 10 parâmetros de entrada do metamodelo parece uma boa escolha, especialmente porque esses parâmetros de entrada se tratam de características geométricas da OH que podem ser um fator limitante ou dificultante para o uso do metamodelo. Assim, então, o metamodelo final utilizou a base de dados de 10 parâmetros de entrada e a técnica XGBT, e o metamodelo final contou com os seguintes hiperparâmetros: ETA, ou taxa de aprendizado igual a 0,3, depth, ou o número máximo de nós por árvores igual a 6, calls, ou o percentual de parâmetros de entrada por árvore foi igual a 0,8, o que resulta em 8 parâmetros de entrada por árvore, já que a base de dados possui 10 parâmetros de entrada, e trees, ou número de árvores residuais presentes no metamodelo, igual a 600 árvores. Finalmente, foi plotado o gráfico exposto nesse slide, que representa todos os elementos da amostra de teste. Esse gráfico compara os valores simulados no eixo X com os valores preditos pelo metamodelo final no eixo Y. A reta diagonal vermelha indica, então, os pontos onde o valor do PHFT predito é exatamente igual ao valor do PHFT simulado, o que seria uma predição perfeita. Visto que a amostra de teste possui 21.852 elementos, é possível afirmar que uma quantidade relativamente pequena de pontos está distante da reta vermelha, o que já foi comprovado anteriormente pelos baixos valores de MAI e RMSE. Então, de forma resumida, as conclusões do trabalho foram as seguintes. Do estudo das simplificações, foi observado que quanto maior o número de superfícies consideradas adiabáticas, maiores as diferenças entre o desempenho térmico do metamodelo do modelo simplificado e do modelo inicial. A simplificação número 4 foi definida como modelo parametrizável, porque ela foi capaz de representar o comportamento térmico dos modelos iniciais, já que ela apresentou MAI igual a 1,9% e RMSE igual a 2,8%. A análise de sensibilidade identificou que a TBSM foi o parâmetro de entrada mais relevante para estimar o PHFT, enquanto os parâmetros relacionados à geometria da OH foram menos relevantes. E após a otimização dos hiperparâmetros e a comparação da performance dos metamodelos mais acurados, foi escolhido, então, como modelo final a XGBT, que foi elaborada com a base de dados contendo 10 parâmetros de entrada mais importantes e que apresentou MAI e RMSE iguais a 2,1% e 3,1%, respectivamente. Agora eu vou apontar algumas das limitações encontradas durante o desenvolvimento do trabalho. Os balanços térmicos dos casos críticos correspondem a valores agregados anuais e omitem padrões do comportamento térmico que devem variar sazonalmente, mensalmente e diariamente. O alcance do metamodelo se restringe às 4 tipologias abordadas, sendo que a sua aplicação para a tipologia fora desse escopo pode não apresentar a acurácia estimada para o metamodelo final. E apenas 4 arquivos climáticos foram utilizados para representar o intervalo de TBSM entre 10,8 e 15 graus Celsius, sendo que as predições nesse intervalo podem ser menos acuradas que os resultados encontrados. E, finalmente, algumas sugestões para trabalhos futuros são levantar tipologias típicas brasileiras de diversos níveis de renda e regiões do país e criar uma base de dados mais extensa,
caracterizar a geometria das UHs através de parâmetros de entrada mais generalistas para estender o uso do metamodelo, desenvolver arquivos climáticos de cidades com TBSM entre 10,8 e 15 graus Celsius e estender a metodologia proposta para predizer as temperaturas operativas anuais mínima e máxima e a carga térmica, a fim de que se possam classificar as UHs como nível mínimo, intermediário e superior da nova proposta para a NBR 15575. Aqui estão algumas das referências bibliográficas que foram usadas para desenvolver esse trabalho. Obrigado a todos e abro para as perguntas.